Grande BH em Pauta. Os problemas da sua região em debate na Band News FM. Ao mesmo tempo em que cresce a violência em Belo Horizonte, também aumenta os casos de belo-horizontinos com segurança privada, que é o tema dessa semana no Grande BH em Pauta. Em 2012, a estimativa do setor é que a contratação de segurança de escolta armada apresente crescimento de 34% no estado. E a instalação de circuito de câmeras de segurança deve aumentar pelo menos 11% aqui em Belo Horizonte. Nos bairros nobres da capital, vigilantes e câmeras já são realidade há muito tempo e a função deles, até guaritas também inclusive, que é legal, e a função deles se confunde com a segurança pública, o que tem provocado conflito entre o Estado e moradores. Vamos conferir na reportagem. Com casos recentes de assaltos, os moradores do Mangabeiras, bairro nobre da região centro-sul de Belo Horizonte, não economizam nos gastos com segurança privada. Em uma rápida caminhada pelo bairro, passei por 3 guaritas, dezenas de placas de "Você está sendo filmado" e praticamente todas as casas da região contam com monitoramento de segurança, com cercas elétricas e alarmes. Investimentos que os moradores do bairro consideram não uma escolha, mas uma necessidade. Procurar se proteger. Se você está num país que o país não te dá proteção, cabe a cada um medir a capacidade financeira que ele tem de se proteger. E é o caso do nosso país, que não tem a segurança. Segurança que nós deveríamos ter pelo imposto que nós pagamos. Não estou dizendo que vale a pena pagar mais. Estou dizendo que a segurança que nós temos o direito pelo imposto que pagamos, ela não existe. Nós somos vulneráveis. Agora, valer a pena não vale. Porque o que vale a pena é lutar pelos nossos direitos, eu acho. Olha, eu avalio a situação como sendo a vigilância privada necessária. Porque com a vigilância privada a gente já tem muitos receios, né? E a gente quer viver bem, então a gente busca... A gente, infelizmente, tenta, né, de alguma forma. No caso de Belo Horizonte, a gente precisa da segurança privada, porque mesmo que a polícia tenha trabalhado bem, a gente observa que quando ela é chamada, eles conseguem chegar rápido e tal, mas eu acho que o número de policial deve ser insuficiente. Eu creio que deve ser insuficiente, porque não funciona. A preocupação com segurança no bairro foi tanta que na rua Comendador Viana o público se confunde com o privado. E no início da rua, sem saída, há cones, uma guarita e uma placa com os dizeres: ao se aproximar, abaixe os faróis e identifique-se. Confusão que já gerou conflitos entre o poder público e os vigilantes. No mês passado, um dos vigias foi preso pela Polícia Militar por desvio de função pública, já que, segundo a corporação, estaria cumprindo o trabalho de policiamento ostensivo, que é função exclusiva do Estado. Fiscais da Prefeitura também já foram ao local para exigir a retirada de cancelas, cones e guaritas das ruas, já que são proibidos pelo Código de Postura de Belo Horizonte. Vigilante da rua Comendador Viana, Marcelo Almeida, explica como é feito o trabalho de vigilância na rua e qual é a função dele. Porque assim, a gente mesmo, nós somos cientes de que é uma rua pública, né? É uma rua onde você não pode impedir ninguém, justamente até pela Constituição, né? Porque você tira o direito da pessoa de ir e vir. Mas a gente procura somente saber, né? Quem está entrando, quem está saindo. A gente observa, né? Quem está entrando, está saindo. Se é família, né? Tudo bem, a gente deixa passar numa boa, né? E agora, quando é casal de namorado, geralmente a gente fica de olho, né? Se parar nos fundos, a gente vai atrás, né? A gente conversa. Às vezes acontece questão de maconheiro, né? A gente vai e conversa, pede por gentileza para não permanecer, porque pode, né, constranger alguns moradores, né? Para não acontecer coisas piores, né? Segundo a legislação atual, os vigilantes não podem ser contratados por uma associação de moradores, já que não se trata de um condomínio, e sim de casas em ruas públicas. O que pode ser feito é um contrato em que os vigilantes sejam classificados como segurança pessoal dos moradores da rua. Para isso, o nome de cada morador deve constar nesse contrato. Além disso, devem ser contratados vigilantes formados em cursos reconhecidos pela Polícia Federal. Em Minas Gerais, atuam 28 mil vigilantes regularizados, e a formação deles é assunto da reportagem de amanhã no Grande BH em Pauta. De Belo Horizonte, Bernardo Miranda. Sobre esse assunto, nós conversamos agora com o coordenador do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Segurança Privada da Universidade FUMEC, professor Fernando da Cruz Coelho. Professor, bom dia. Bom dia. Professor, ouvindo essa reportagem, a gente pensa o que levantamos aqui semana passada, numa das nossas discussões aqui durante
o programa. Quer dizer, a polícia tenta fazer a sua parte, se esforça, mas a bandidagem está se especializando, né? Aí as pessoas tentam investir em segurança privada como forma de proteger o próprio patrimônio. Quem está certo, quem está errado nisso aí? Olha, não há nem que se discutir quem está certo e quem está errado. A segurança privada hoje é uma realidade, porque o Estado não tem como, né? Creio que seja humanamente impossível que tenhamos um policial em cada porta, em cada propriedade privada. Por isso que houve esse crescimento, de certa forma até desordenado com relação à segurança privada. Hoje, para você ter uma ideia, a Polícia Federal tem mais de 2 milhões de vigilantes cadastrados em seu banco de dados, né? E o mercado no Brasil absorve apenas em torno de 500 mil, segundo dados das próprias entidades de classe, tanto patronal quanto laboral. A verdade é que, diante da nossa intranquilidade nos nossos locais de trabalho, nos locais em que nós residimos, a saída foi a população, de uma maneira geral, buscar essa segurança complementar, da qual, inclusive, hoje o Estado, se você entra no site do Ministério da Justiça, ele reconhece a segurança privada como uma atividade complementar à segurança pública. Sim. E tem várias modalidades, né? Você tem a segurança privada armada, você tem a segurança privada de guarita na rua. É até importante você tocar nesse assunto, porque é o seguinte: a legislação que regula a segurança privada no Brasil, ela remonta dos anos de 1983, é a Lei 7.102. Originariamente, ela só cuidava da vigilância bancária. Então, era vigilância bancária e transporte de valores e os cursos de formação de vigilantes. Com o aumento, inclusive, da criminalidade, na década de 90 e 94, essa lei foi atualizada através da Lei 8863. E nela se inseriu a escolta armada, que é muito comum você ver aí caminhões de carga sendo escoltados. Sim, né? Sim. E a segurança pessoal privada, que isso é muito direcionada aos executivos, aos VIPs, né? Comum os famosos guarda-costas, né? E, além disso, existe a autogestão. Empresas que têm que acompanhar o que a lei determina e faz a sua autogestão, que nós chamamos de segurança orgânica. No lugar dela terceirizar, ela faz a autogestão da segurança de seus estabelecimentos. Quer dizer, a razão social dessa empresa diverge da segurança privada, mas ela tem interesse em ela mesma promover a segurança das pessoas e instalações. É importante que seja dito isso, né? As pessoas em primeiro lugar, depois as instalações. Aquele motoqueiro que circula em alguns bairros tocando a buzininha e cada um paga um pouquinho para que ele possa fazer isso, está nessa segunda modalidade ou não? Não, porque a legislação nem prevê essa figura, né? Ela, de certa forma, podemos dizer que é tolerada, né? Acaba virando um costume, mas eu pelo menos desconheço alguma regulação nesse sentido. Como também hoje no Congresso existe o Estatuto da Segurança Privada que está em discussão, e não é de hoje, ele já está em discussão no Congresso Nacional desde 2006. E nele prevê uma série de outras atividades ligadas ao que nós conhecemos como segurança privada, que, por exemplo, a vigilância eletrônica, as câmeras de CFTV, alarmes. A rigor, a Lei 7.102, aquela originária, ela prevê a instalação desses equipamentos nos bancos, exige até que o plano bancário de segurança bancária tenha esses equipamentos, mas ela não cria mecanismo de regulação, tipo, quem vai instalar, quem vai monitorar, quem vai realmente ver a qualidade e a especificidade desses equipamentos. Isso não está regulado, isso está no ar, o que nós dizemos, inclusive, que está no limbo, né? Exige-se que se instale determinados equipamentos, mas não tem ninguém quem controle, inclusive, a eficiência desses equipamentos. Sim. Agora, esse modelo que o senhor muito bem descreveu aí, que é fruto
dos seus estudos, do seu objeto de trabalho, ele é comum apenas no Brasil? Outros países também adotam esse, principalmente países em ascensão econômica, como é o caso da China, por exemplo, tem o setor privado em franca expansão, né? Eles também usam esse tipo de segurança, também estão lançando mão disso. É uma realidade mundial, né? É uma realidade mundial que não é de hoje, ela vem já crescendo em nível mundial desde a década de 70. No Brasil ela se organizou efetivamente, ela começou a nascer na década de 60, mas se organizou em nível nacional de criar-se assim um alinhamento de procedimentos do Oiapoque ao Chuí, a partir dessa lei 7.102 de 1983. Agora, em nível mundial, inclusive, foi oportuna a sua pergunta, eu tive em 2006, fazendo um estudo para o CRISP, inclusive está publicado no CRISP da UFMG, no site do CRISP, um estudo comparado que eu fiz da segurança privada no Brasil com países ibero-americanos, Portugal e Espanha, e Argentina e México, por razões até de similar geopoliticamente. Sim. E a problemática é a mesma. O crescimento é grande, a preocupação com o armamento dessas empresas também é grande, porque não resta dúvida que de muita responsabilidade é a transferência do Estado da responsabilidade da utilização desse armamento, porque o armamento, inclusive aqui no Brasil, e esses estudos que eu fiz com esses 4 países, a propriedade é da empresa, o armamento, mas o uso e posse é do vigilante, é do empregado contratado. Então, a regulação, o controle se torna extremamente cauteloso. O órgão fiscalizador ele tem que ter muito cuidado, né? Porque, na verdade, se confia esse armamento a cerca de 500 mil vigilantes espalhados em todo o Brasil, e isso eu estou falando em termos daqueles que estão vinculados às empresas autorizadas a funcionar pela Polícia Federal. 500 mil, e esses só os legais? Só as empresas, porque na verdade é o seguinte, nós sabemos que hoje, como o mercado regular não absorve, muito desses profissionais, eles vão exercer a função de porteiro, zelador, orientadores de tráfego e estacionamento, que muita gente às vezes confunde, e orientadores de tráfego e estacionamento é uma atividade regular que consta no Código Brasileiro de Ocupação. Né? E são pessoas que trabalham desarmadas, que seria o que eu costumo dizer uma segurança não especializada, mas que exerce segurança. Um porteiro na porta de um edifício, ele tem por dever, né, zelar pelo patrimônio do contratante, né? Então ele não deixa de ser um segurança, né? Ele exerce uma função de segurança, embora não especializado. Diverge do vigilante, que ele é especializado, está vinculado a uma empresa autorizada a funcionar, é autorizado a um sindicato e vai por aí afora. Embora os porteiros também tenham, né? Eu estou usando aqui o exemplo do porteiro, como pode ser do zelador, como pode ser do vigia, né? Como pode ser do orientador de tráfego de estacionamento, que tem um piso salarial, inclusive, diferente, tem toda essa problemática envolvendo, mas que podemos hoje afiançar que fazem parte de um corpo de segurança muito mais além do que o que nós comumente falamos que é de vigilante. Muito bem. Nós vamos passar essa semana, professor Fernando da Cruz Coelho, discutindo essa questão da segurança privada aqui no nosso jornal Band News Minas, primeira edição, dentro do nosso Grande BH em Pauta, porque é um assunto que está em alta, está em voga, e mais do que isso, precisa ser pelo menos compreendido, tanto por quem pensa em contratar, quanto por quem já contratou, e principalmente essa contribuição mesmo qual que é o aspecto legal, qual é o marco legal, qual é o aspecto de segurança mesmo dessa questão. Você está contratando uma pessoa para dar dicas sobre sua rotina ou uma pessoa para poder vigiar seu portão e chamar a polícia caso veja alguma coisa diferente? É um assunto que a gente precisa discutir e eu agradeço a participação conosco nesse primeiro dia de debate aqui no Grande BH em Pauta. Um grande abraço, uma boa semana para o senhor. Eu agradeço a oportunidade e não é à toa que nós trouxemos o problema da segurança privada para ser discutido em nível acadêmico. Não é à toa que hoje nós temos o curso superior de tecnologia em gestão de segurança privada, porque nós estamos preocupados em
formar gestores, pessoas que pensem, que planejem e não apenas executem, mas planejem, que nós possamos prover a segurança das pessoas e instalações de forma eficiente e eficaz. E responsável, né, professor? Também, com certeza, isso inclui. Tá bom? E com compromisso, comprometimento, é a palavra-chave. Muito bem, muito obrigado. Nós conversamos então com o professor Fernando da Cruz Coelho, que é coordenador do curso superior de tecnologia em gestão de segurança privada da Universidade FUMEC. Bom dia, boa semana para o senhor. Para o senhor